Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Senna e hoje eu quero apresentar para vocês o meu mais novo projeto aqui no YouTube. Eu sou uma pessoa completamente apaixonada por história. Sempre foi a minha matéria preferida no colégio. E aqui no YouTube brasileiro, no meu ponto de vista, existem poucos canais que exibem, que mostram história de uma forma que eu considero satisfatória. Então eu quero trazer, através dessa minha nova série de vídeos, conhecimentos sobre fatos históricos que talvez muitos não saibam, muitos não conheçam, e até histórias que as pessoas já conhecem que queiram saber de uma outra forma, que queiram saber de uma forma diferente. Então esse aqui é o meu projeto pessoal, é um projeto que eu já penso em tirar do papel faz anos, porque eu acredito muito na frase que conhecimento é poder. Você conhecer a sua história, você conhecer tudo que te cerca, te faz uma pessoa melhor, uma pessoa mais inteligente. O meu compromisso aqui é contar para vocês essas histórias. Histórias que talvez se perderam com o passar dos anos, mas que todo mundo deveria lembrar. Histórias que nunca deveriam ter sido esquecidas. E para estrear esse quadro, eu vou contar para vocês hoje a história de um hospital que era situado na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. O talvez não conhecido Hospital Colônia, né? O Hospital Colônia foi uma das páginas mais horríveis aqui na história de Minas Gerais, na história do Brasil como um todo. E eu acho importante, eu como mineiro, acho importante que exista um dossiê de um mineiro sobre o caso. Então eu fico bem feliz de estar fazendo isso, porque é uma história que me intrigou por vários anos, é uma história que mexe comigo toda vez que eu falo sobre, mas é que eu acho muito importante que seja divulgado, que seja exposto, para que todo mundo saiba tudo o que aconteceu nos porões e nos pavilhões do Hospital Colônia. Eu desde já agradeço a sua presença aqui no canal, deixo claro que é um vídeo que vai conter muita coisa pesada, imagens pesadas, e eu espero que ele funcione para você como caráter informativo. É importante que as pessoas saibam o que aconteceu. Aviso dado, vamos começar com o vídeo. Barbacena é uma cidade no interior de Minas Gerais, localizada a cerca de 150 quilômetros de Belo Horizonte. No início dos anos 1900, ficou conhecida como a Cidade dos Loucos, por ser uma sede de instalação de 7 complexos psiquiátricos. Na época, profissionais da área julgavam a cidade como perfeita para o tratamento de pessoas acometidas pelas doenças mentais. Graças ao clima ameno, com temperaturas mais baixas, e por ser um lugar calmo, era propício a tranquilizar os pacientes. O Hospital Colônia fazia parte desse complexo, sendo inaugurado no dia 12 de outubro de 1903, em terras particulares de Joaquim Silvério dos Reis. Possuía 16 pavilhões, cada um com sua respectiva função, separando homens de mulheres. O hospital era inicialmente utilizado como local para tratamento de tuberculosos, tendo inclusive prestígio por ser frequentado por pessoas ricas de todo o Brasil. Porém, os anos foram passando e as condições luxuosas do lugar foram dando lugar a problemas financeiros. Eles já não tinham mais capacidade para tratar todos os doentes. Perdendo esse caráter luxuoso, pessoas passaram a não ir se tratar lá. E os problemas financeiros foram se agravando cada vez mais, até que a inevitável falência aconteceu no ano de 1930. Então o hospital passou a ser administrado pela Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais e rebatizado como Hospital Colônia de Barbacena, sendo de responsabilidade do Estado a manutenção e a gestão de empregados do lugar. A partir desse momento, esqueça luxo. Tudo o que aconteceu aqui, a partir disso, pode ser considerado crime contra a humanidade.
Todas as pessoas que não se encaixavam no padrão de vida, de sociedade da época, eram mandados para lá. Alcoólatras, mendigos, pessoas que eram consideradas afeminadas, chefes que engravidavam suas empregadas e não queriam que o seu casamento acabasse, as mandavam para lá. Não havia qualquer tipo de fiscalização disso. Qualquer pessoa que era indesejada para a sociedade era deliberadamente jogada lá. Não interessa se ela era sã ou se ela era realmente acometida por doença. Não só isso, também mulheres que eram à frente a seu tempo, que sabiam que poderiam prosperar na vida sem um marido, que não queriam se casar, que não queriam se submeter a um casamento que elas não fossem felizes, elas também eram jogadas lá. E o Hospital Colônia rapidamente se transformou em um grande depósito de pessoas. E as pessoas eram totalmente maltratadas, elas eram, na hora da sua entrada, despidas das suas roupas e usavam uniformes finos, elas perdiam seus documentos, eles deixavam de ser humanos e passaram a ser coisas, objetos jogados dentro de um hospital psiquiátrico. O autor Guimarães Rosa cunhou a expressão trem de loucos em um de seus livros em 1962, para se referir aos comboios que chegavam à estação Biás Fortes de Barbacena, trazendo vários internos amontoados como animais para serem consumidos pelo Colônia. Assim que atravessavam os portões do hospital, eles deixavam de existir. Os servidores separavam homens das mulheres, confiscavam todos os seus pertences, arrancavam todas as suas roupas na frente de todos. Eles perdiam identidade, ganhando nomes fantasias inventados pelos seus carcereiros para diferenciá-los. Eram vestidos com uma farda azul, feita de um tecido fino e pueril. Muitos morreram em virtude das baixas temperaturas do local, que atingiam até 8 graus Celsius. Rodrigo Casarim escreveu para o jornal Rascunho uma crônica sobre o livro Holocausto Brasileiro de Daniel Arbex. Eu quero abrir aspas para os comentários dele a respeito do livro. Pessoas de cabeças raspadas, anônimas, ou chamadas por um nome que não é o seu. Nuas, cobertas por farrapos, raquíticas, que se alimentam da carne crua de ratos ou pombas que conseguem apanhar. Bebem água do esgoto ou até mesmo a própria urina. Dormem sob o capim ou no chão duro. São espancadas, violentadas, eletrocutadas com tanta energia que a rede elétrica da cidade chega a cair. Mulheres grávidas que besuntam as barrigas com as próprias fezes para que ninguém tenha coragem de lhe tocar, de lhes forçar um aborto. Pouco adianta. Assim que dão à luz, perdem as crias e são mandadas para qualquer canto longe dali. Fecha aspas. A partir desse ponto era difícil as coisas piorarem. Eles eram acometidos por um ócio terrível. Não tinha absolutamente nenhum tipo de atividade para eles. Com o tempo, o hospital foi superlotando mais uma vez, tendo em vista que em certas épocas, por volta dos anos 1930, morriam 16 pessoas por dia, sendo acometidas por fome, espancamentos, vítimas de estupros coletivos, pois em dado momento homens e mulheres passaram a não serem separados, então era uma confusão gigantesca. Existem relatos terríveis que mulheres, para não serem estupradas pela multidão de homens que havia naquele lugar, elas se sujavam com suas próprias fezes para se manter repulsivas e repelir todos esses homens que tentariam contra a sua dignidade. A gente tinha que botar o paciente no lençol e rotular o nome, procedência. Às vezes eu passava 3, 4 lá em cima. Às vezes quando eu pegava plantão também eu achava e levava. Você achava o quê? Achava os defuntos lá. Foi morrendo assim, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Tinha plantão de eu passar 5 pacientes mortos. Trazia vela na bolsa, trabalhava 24 horas. Aí eu trazia vela para botar na mão das pacientes morrer de noite. Nós fizemos uma enfermaria lá embaixo, no fundo do Crispim. Tinha um quarto sobrando lá. Aí fizemos uma enfermaria ali, para ver se salvava alguma coisa, né? A gente trazia leite de casa, fazia leite em pó, tentava colocar na boca, mas já estava no estado
muito ruim mesmo. De repente, começou a vir uma canja branca rala que você servia com a caneca, nos pratos de alumínio. Aí foi acabando, até chegar no ponto que aquela quantidade de paciente morreu por falta de alimentação. Os pacientes internados no hospital passavam por muitas dificuldades. Sede, fome, frio, desamparo, ócio. Era uma vida bem difícil. As pessoas não tinham sequer um tratamento adequado, pois faltava tudo na enfermaria. Eles não tinham vacinas, eles não tinham remédios, qualquer outra condição que eles adquirissem ali dentro era tratada de qualquer outra forma, já que não tinha nem alimentos, quem dirá remédios. Tanto que uma das punições que eram utilizadas para alguns que infringiam as regras era o eletrochoque, que foi considerado um tratamento muito controverso, né? Porque existem algumas teses que confirmam que existe alguma eficácia nesse tratamento, porém ele era usado como punição para quem desrespeitava as regras do lugar. Para quem fizesse alguma coisa ruim, era simplesmente punido com eletrochoque. Então as condições ali eram horríveis, eram deploráveis, era sub-humano. Mas acredite, as coisas ainda podiam piorar. Quando a minha mãe morreu, eu espalhou todo mundo. Aí foi que eu saí pra começar a trabalhar, né? Eu tinha 10 para 11 anos, né? Foi gente que me levou para vir para trabalhar lá, em Virginópolis, na casa desse senhor. Ele era advogado. Que você vê ele com o meu patrão. Eu na casa dele, empregada. Uma criança. Quer dizer, ele foi na maior brutalidade comigo, né? Nunca eu pensaria na minha vida que ele tivesse coragem de fazer isso comigo. Ele um advogado, eu uma simples empregadinha doméstica. Ele tinha 53 anos já, o homem. Eu tinha idade para ser meu pai. Ele era assim baixo, mas era fortão. Aí foi que ele me agarrou. Aí a menstruação sumiu, né? O corpo começou a crescer, né? Aí, olha, tava de 3 meses já. 3 meses. Depois que aconteceu, o que ele fez? Aonde ele me pôs? Aonde ele me levou? O negócio já tava tramado, né? Vim pra aqui pra ficar bater dentro de um hospital de doente mental, uma coisa que eu nem nunca tinha visto na minha vida. Eu pensei que o dia que eu entrei lá, eu pensei que eu ia sair de lá, que eu não ia ficar lá. O número de mortos nunca parou de subir. Todos os dias morriam vários pacientes, acometidos de várias doenças, vários outros problemas, fome, sede, frio. Acontecia de tudo ali. Era quase impossível passar alguns dias sem morrer pessoas. Morria tanta gente que o cemitério, que era em uma terra anexa ao lado do sanatório, de repente ela se encheu. Não havia mais como enterrar pessoas ali. Então, o sanatório, alguns diretores, alguns responsáveis pelo local, começou a vender os corpos para faculdades, para estudos de anatomia. Então, vários corpos de pacientes, muitos nem acometidos por doenças, estavam sendo vendidos como indigentes. Até que as faculdades começaram a deixar de comprar os corpos. Tinham corpos demais. O cemitério estava cheio. E existem alguns relatos que dizem que corpos eram dissolvidos em ácido na frente de outros pacientes. Os próprios pacientes viam seus companheiros ali outrora sendo dissolvidos em ácido, pois não havia o que fazer com os corpos. Familiares que iam lá visitar os detentos, né? E eu tinha um relacionamento de coisa, a secretaria era aqui na ala feminina. Aqui embaixo era o hospital da ala de masculina,
Então, as famílias me procuravam, eu chamava outras enfermeiras, porque eu sabia do qual pavilhão que a pessoa da família estava internada, né? Essa era a minha função. Existiam, assim, pessoas que interessavam em vir visitar as famílias. Mas em muitos casos, por exemplo, que as pessoas não internavam aí coisa. Tanto é que falecia, comunicava o falecimento, eles não se manifestavam, como a procura para essas faculdades era enorme, né? Então eu atendia as faculdades que precisava, né? O senhor é da onde? Eu sou Benzonte. Eu vim de criança. Mas agora o que tem? Eu fui treinar lá na FEMIG, mas eu tomei injeção de entortar e eu beirei morrer. Foi a toa e meti a vara na vente, bati na vente lá, meti a vara na vente. Lá pusei na cela também, lá tinha cela, pusei desenho na cela, pelado, sem roupa, sem nada. E fazia isso com a vente à toa. Eu não fazia nem arte nem nada. Eu fazia vacina todo dia. Era obrigado a fazer vacina lá. Não fizeram, ele me ticou na vente lá. Xingava a vente. Meu pai internou eu lá. Meu pai internou eu lá. Ninguém veio me visitar, nem aqui nem lá. Ninguém. Eu tô com saudade do meu pai até hoje. Em um município próximo a Barbacena, chamado Oliveira, existia um hospital psiquiátrico infantil. Na época, era comum pais que tinham filhos com distúrbios mentais os abandonarem lá. Eram tempos diferentes, realidades diferentes, e isso infelizmente era uma prática comum. Os pais tinham filhos com problemas mentais e os abandonavam lá. E era um hospital que tinha muitas crianças. E por fim, esse hospital ele acabou fechando. E não tinha onde colocar essas crianças, não tinha para onde levar essas crianças. E essas crianças foram levadas para o Hospital Colônia. Existiam outras crianças lá. Existiam as crianças que eram filhos dos pacientes. Alguns tinham algumas relações lá dentro e acabavam tendo filhos. E também existiam as crianças que eram advindas de estupro. Normalmente essas crianças eram retiradas, dos pais, das mães, lá dentro do hospital mesmo, e eram cedidas às vezes para alguma enfermeira, para alguma casa de adoção. O fato é que muitas crianças perderam seus pais ali e nem sabiam que os pais eram pacientes ali naquele lugar. Então existiam esses dois tipos de criança, as crianças nascidas lá dentro e as crianças que vieram da cidade de Oliveira, crianças que necessitavam de apoio, crianças que necessitavam de medicação, e lá elas foram simplesmente abandonadas. Essa transferência das crianças ocorreu em meados dos anos 70, e ao contrário de muitos pacientes ali do hospital, essas crianças realmente tinham problemas, essas crianças realmente precisavam de acompanhamento. Muitas ficavam apenas jogadas em posições fetais no chão, outras ficavam se arrastando. E por estar em contatos, apesar de terem um pavilhão próprio, eles tinham contato com os outros pacientes, e muitos deles eram pessoas normais, entre aspas, porque estavam ali convivendo em um ambiente totalmente degradante. Mas eram pessoas normais, pessoas que judiavam dessas crianças, pessoas que batiam nessas crianças, pessoas que às vezes não deixavam eles comer, pessoas que às vezes roubavam as suas roupas,
Então era um ambiente totalmente degradante e muito, muito humilhante e difícil para todos, para os adultos e para as crianças. Sim, a história se mostra terrível, implacável, se mostra sinistra, bem obscura. Mas em algum momento isso teria que mudar. O Hospital Colônia foi um recinto de horrores e tragédias por muitos anos. Desde da sua fundação, em 1903, até meados dos anos 70 e 80, ele foi um lugar muito difícil de se viver. Mas até quando iria continuar assim? Até quando a psiquiatria teria esses tratamentos tão obsoletos? Quando que iriam olhar para a dignidade dessas pessoas? Que, embora estivessem acometidas de vários problemas, estivessem acometidas da loucura de estarem confinadas em um lugar totalmente degradante, eles eram seres humanos e mereciam respeito. Mereciam estar em um lugar melhor. Mereciam ser tratadas como gente. Quando foi o grande ponto de virada na história desse hospital? A imprensa começaria a dar importância sobre o que acontecia naquele lugar em meados dos anos 60. No jornal O Cruzeiro foram publicadas as primeiras fotos de como era o local. Um jornal foi convidado por autoridades locais para estar se deslocando até o hospital, para estar conferindo como que era a realidade daquelas pessoas. Então o fotógrafo ali em questão, ele se distanciou do grupo. E ao se distanciar, ele começou a tirar várias fotos. E levou essas fotos para quem escreveria a matéria. E essa pessoa escreveu, várias denúncias foram feitas, foi mostrado como era a realidade daquelas pessoas. As fotos eram escabrosas, as fotos eram terríveis, mas ainda assim nada foi feito. Mas foi o primeiro grande passo para começar a mudar a realidade daquelas pessoas. Os registros de 1961 não foram suficientes para desencadear uma mudança na história daquelas pessoas. Passaram-se vários anos e a condição ainda era precária, mas aquela primeira denúncia, aquela primeira sementinha de denúncia plantada em 1961 levou Napoleão Xavier a ser o segundo fotógrafo a entrar no Colônia. Em 1979, ele entrou no hospital e fez outras fotos. Dessa vez foram fotos mais duras, fotos mais pesadas, pois ele quis retratar principalmente o sofrimento das crianças, dos meninos de Oliveira, que eram as crianças que tinham saído da cidade de Oliveira até o Hospital Colônia. Ainda em 79, o jornalista Irã Firmino fez diversas matérias para o jornal Estado de Minas, além de Elvésio Raton, que também capturou várias imagens e fez um documentário que se chama Em Nome da Razão. E o Irã Firmino fez no Estado de Minas uma série de matérias que se chamavam Nos Porões da Loucura. Você é uma senhora, uma galileia. Eu vou fazer uma você, uma galileia e uma jovem. O Somarel tenha compaixão, tira nós todas dessa prisão. Estamos todas de azulão, lavando o pátio de pé no chão. Lá vem a boia do pessoal, arroz cru e feijão sem sal. E mais atrás vem um macarrão, parece cola de colar balão.
E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa. E mais atrás vem umas funcionárias, que são as putas mais ordinárias. Somos Joelia Patricia Rezende, nasci em 1955, dia 2 de julho, numa sexta-feira em São Paulo. Vim pra cá em 1965, dia 6 de maio, vim sem vergonha e vim pequena, nova. Fiquei 3 anos na cela. Eu fiquei 3 anos, porque eu trepava no telhado e fugia do hospital da rua, no meio dos matos. Após todas as denúncias, todos os documentários e matérias feitos no ano de 1979, no ano de 1980, o governo teve que tomar uma atitude. A primeira atitude foi fechar o Hospital Colônia. O Hospital Colônia foi fechado. Passou por uma profunda reforma de seus pavilhões, passou por uma profunda reforma na forma que era tratado os pacientes. Ainda mais depois de um comentário de um psiquiatra italiano, Franco Basaglia, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele disse que, segundo ele, era pior do que um campo de concentração. Aquilo ali era o pior hospital psiquiátrico que ele já tinha visto na vida. As matérias tomaram repercussões internacionais e o Brasil ficou muito manchado com essa história. E o que mais me admira em tudo isso, que tomou proporções internacionais, o Brasil se tornou uma referência negativa em tratamentos psiquiátricos. Mas muitos brasileiros não sabem dessa história. Após todas as mudanças, todas as reformas, um novo edital de concurso público foi feito, o lugar passou a ter mais funcionários, passou a ter mais recursos para operar e recursos para dar àqueles moradores ali, àqueles pacientes, uma vida digna. Passou a ser tratado de forma digna. Quem não tinha doença, eram muitos casos, foram retirados dali, foram levados para outros lugares. Os meninos de Oliveira, que naquele ponto alguns já estavam até adultos, foram retirados e levados para outros lugares. O lugar se tornou um lugar bem menos superlotado, se tornou um lugar com camas de verdade, onde ninguém dorme no capim, se tornou um lugar onde tinha alimentação certinho, tinha todos os remédios, uma enfermaria, enfermeiros, médicos. Então se tornou um lugar digno, um lugar onde as pessoas poderiam se tratar de forma digna. Mas tudo que foi feito ali não poderia passar em vão. Tudo que aconteceu ali não poderia ser perdido. Então foi criado o Museu da Loucura. O Museu da Loucura foi criado para manter vivos os registros existentes dessa época. Então lá é possível você encontrar alguns apetrechos que eram utilizados lá dentro, como canecas de metal, panelas, algumas roupas. É possível você encontrar fotos, nomes de todos os pacientes que eles tinham catalogado. E foi mantido um registro gigantesco de tudo que foi possível salvar para manter ali, para se pelo menos fazer jus, fazer uma pequena homenagem à memória das pessoas que sucumbiram ali. O saldo final de mortos do Colônia é de mais de 60 mil pessoas. Mais de 60 mil vidas foram perdidas ali. Algumas vidas não foram perdidas, mas muitas foram tragicamente mudadas para sempre, graças ao terror do que foi aquele hospital. No ano de 2013 foi publicado um livro da jornalista Daniela Arbex, intitulado O Holocausto Brasileiro. Ela fez um trabalho minucioso de investigação, catalogação de nomes, pessoas, de funcionários. Foi feita uma grande revitalização de tudo o que aconteceu ali. E esse livro é um livro que eu julgo indispensável para todas as pessoas. O livro é facilmente encontrado em qualquer banca, qualquer livraria, e existe ainda o documentário baseado nesse livro, que inclusive eu usei alguns trechos dele aqui nesse vídeo, que é o documentário de mesmo nome, Holocausto Brasileiro, onde é contado de forma detalhada, com documentos, apetrechos históricos e tudo que pode ser mostrado e evidenciado em um livro e um documentário estão presentes nessa obra, o Holocausto Brasileiro, tanto o livro quanto o documentário.
Por que eu julgo necessário nós constantemente revisitarmos a história? Essa é uma história macabra, uma história terrível, mas é a nossa história, aconteceu. E o que nós sabemos e os nossos erros que são cometidos durante a nossa história, eles devem ser aprendidos para não ser repetidos. Hoje, o tratamento de doenças psiquiátricas é totalmente diferente. As pessoas são tratadas como seres humanos. As pessoas não vão para lá por motivos qualquer. As pessoas são tratadas como pessoas. E isso é muito importante. O nome Holocausto brasileiro faz muita referência, claro, ao Holocausto da Segunda Guerra Mundial, onde pessoas, os judeus no caso, foram colocados em campos de concentração e trabalho forçado. Muitos foram assassinados em câmaras de gás. O Brasil fez isso, dessa mesma forma, aqui em Minas Gerais, porém com menos recursos, sendo ainda mais cruéis, matando as pessoas de fome, sede, frio, deixando comer ratos, pombos, tratando com crueldade a sua população, que muitas vezes apenas era pobre e indefesa e não podia contestar o que a decisão de um chefe, um patrão ou um pai que simplesmente abandona você ali e você não tem o que fazer. Então, chegamos ao fim desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham curtido e que tenham aprendido muito com essa experiência, que apesar de ser meio que um soco no estômago, ela é necessária. Todas as referências bibliográficas estarão aqui embaixo, tá? Se você quiser consultar alguma delas, quiser assistir o documentário ou ler o livro, eu vou deixar aqui inclusive alguns links, se você quiser ler online ou comprar o livro, de todos os documentários, de todas as matérias que eu utilizei para estar fazendo esse vídeo. Desde já, eu agradeço por ter permanecido por todo esse tempo aqui comigo. Se você puder, se for do seu agrado, compartilhe com seus amigos, compartilhe com conhecidos, para que eles conheçam um pouco da história de Minas Gerais, da história do Brasil, e que essa história nunca passe batido, que essa história seja sempre lembrada, pois foram 60 mil pessoas que morreram, e são 60 mil pessoas que devem ser homenageadas, devem ser lembradas, pois passaram por horrores que nenhum de nós sequer jamais poderia imaginar. Eu agradeço de verdade, deixe o seu like, seu compartilhamento e muito obrigado.